Olá, seja bem-vindo ao Pix Talk de hoje. E não, você não errou, você está no Pix Talk mesmo. Eu sou o Washington e eu vim aqui resolver essa bagunça, pôr ordem na casa. Não é sobre o Red College, eu não estou aqui para te aconselhar não tem a ver nada com o pequeno grupo. Esse é o Pix Talk e a gente vai zoar muito aqui hoje à noite com a equipe da nova geração e eu vou conduzir esse programa para levar para você muita diversão, um papo legal. Nesse tempo de quarentena, o coronavírus infelizmente trouxe a gente para um isolamento social. E esse é o tema do nosso programa de hoje. No primeiro episódio foi Pode ou Não Pode. No segundo, nós falamos sobre medo. Mas hoje o nosso tema é isolamento social. Porque, afinal de contas, você está em casa, está preso. E se você é pré-adolescente, adolescente ou jovem, você está sofrendo isso, a gente sabe. Mas o Pix Talk dessa noite veio te ajudar a pensar como aproveitar melhor isso, como aproveitar melhor esse tempo com a sua família. E por isso a gente vai curtir bastante aqui hoje com essa galera que já fica junto e trancada no mesmo escritório há muito tempo. A gente percebeu que a equipe da nova geração trabalha junto, na mesma mesa, fica olhando para a cara um do outro. E a gente quer aproveitar um pouquinho para aprender com eles como aproveitar um tempo trancado, não é? Só uma coisa, eu não sou da nova geração. Cara, não. Já passou Mas por todos esses mistérios. exatamente. Pastor de tudo. Muito bem, então roda a vinheta aí pra gente ir pro nosso primeiro quadro. Muito bem, antes de irmos para o primeiro quadro, é bom lembrar que aqui na nossa equipe da nova geração, cada um é de um lugar diferente, né? Então, fala aí, Abner, Felipe, de onde vocês vieram para a gente começar a curtir essa noite juntos? O Felipe é mais de longe, ele começa. Nossa, eu sou do norte, da região norte, eu nasci em Manaus. Eu nasci em Minas, cidade de Timóteo. Timóteo, Tá? que doido. E morei um tempo em Belo Horizonte também, mas sou de Timóteo, Vale do Aço, terra bem quente. Boa, e Cata, explica para nós por que Cata, porque tem muita gente que ainda te chama de Catra aqui na rede. O Catra morreu, eu sou o Catra. Catra é um apelido, então muita gente acha que é um sobrenome, mas na verdade meu nome é Thiago Luiz, quer dizer? E Catra é um apelido que vem de Catarina, Santa Catarina. Uau! Então a gente já foi lá no topo do mapa, viemos pro meio, agora fomos pro sul. Isso aí. Maravilhoso. Boa, antes do Arthur falar, é muito importante considerar que todo esse programa de hoje do Pix Talk foi preparado pelas esposas aqui, dessas pessoas que vos falam, e a irmã do Arthur, tá? Andréia, né? Ela ajudou a gente a pensar. Vai. Fala aí, Arthur, de onde você veio, cara? Você também veio do Nordeste, né? Vim, capital, né, pai? Recife, e lá a gente não come calango, lá a gente não come cacto, tá? Oxi. Lá o negócio é peixeira, Pô, mas macaxeira. você já mergulhou naquela praia dos tubarão lá, de Boa Com Viagem? certeza, surfei ainda com o tubarão. Nem tem onda praia, tu. Acho que tem, pô. Vai ali, Porto de Galinhas. Muito bem, muito bem. A nossa primeira prova de hoje do nosso Pix Game é a prova das gírias. Cada um aqui veio de um lugar do Brasil diferente, então você imagina o que é essa galera trabalhando com sotaques, gírias e tudo mais. Então, cada participante, cada jogador vai pegar uma prancheta aí que já preparou, a nossa produção preparou para vocês, um pincel, e eu vou fazer uma pergunta sobre esse tema, sobre essa questão das gírias. E aí, todos precisam responder para a gente ver se de fato ficar junto, trancado no mesmo escritório, faz com que a gente se conheça, faz com que esses caras se conheçam, ok? Nossa. Então, alguma dúvida? Tá bem simples, né? Todas as dúvidas, mas vamos lá. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta e aí todo mundo responde e a gente vê se vocês realmente se conhecem. Preparados? Não. Boa. Isso aí, quem sabe faz ao vivo. Gravado ao vivo. Por isso está ao vivo hoje. Quem sabe faz gravado ao vivo. Muito bem, pergunta número 1. O sujeito é o Arthur, tá? Começamos com o Arthur. Já gostei. Atenção. Perguntaram o Arthur se ele é palmeirense.
Qual seria a resposta dele? Perguntaram ao Arthur se ele é palmeirense, qual seria a resposta dele? Escreve aí e a gente vai ver se de fato essa galera conhece o Arthur. Qual seria a resposta do Arthur? Uma gíria, um sotaque, sei lá, uma expressão do Arthur. Muito bem? Já? Calma, pô. Vou sendo artístico aqui. Só um pouquinho. Então, os três mostram e o Arthur segura pra gente ver se alguém acertou, se chegou próximo, tá bom? É bom a gente ler e falar, né? Cara, eu tô vendo que Vamos minha letra é virar aí. horrível. Virar e fala. Muito bem. 1, 2, 3, virou. Boa, deixa eu ver aqui. Tá me tirando aqui a favela. Tá me tirando aqui a favela, o Cata. Oxe, aqui é Corinthians. Oxe, aqui é Corinthians. Oxe, me respeita. É isso mesmo? Vamos ver se essa galera se conhece, Arthur. Perguntaram se você é palmeirense, qual a sua resposta? Mano, minha letra é horrível. Eu não, por favor. Jamais eu tenho mundial. Boa, boa. Que isso, cara. Pergunta número 2, agora sobre o Abner. Troca aí a folha. Pergunta número 2. Sai fora, tá? O Abner... pode jogar fora essa folha aí. O Abner foi no banheiro e se deparou com uma lagartixa. Momento íntimo. Tá? É o momento íntimo do Abner. Calma, eu preciso falar, cara. A minha esposa ficou 2 dias rindo sozinho lá em casa, preparando essas perguntas e não me falava. Eu sei. Ó, medo de lagartixa. boa, ninguém preparou nada, tá bom? Então o Abner, momento íntimo do Abner, chegou no banheiro e deu de cara com uma lagartixa. Enorme, gigante. Qual seria a fala dele? Pensa aí, Abner. Qual seria a fala do Abner? Mineirinho, lá de Timóteo, que é quase Bahia. Muito bem? Preparados? Pronto, tô pronto. Tô pronto. Então, 1, 2, 3, virou. Mano, a tua letra é muito feia. Horrível. Vamos lá, o Cata. Jorge, mata aqui isso. Chama o Jorge. Boa, o Arthur. Ah, que monstro. Isso Que era monstro. gritando. Não, mas fala de novo aí como seria, Arthur. Ah, que monstro. Não fala assim, não fala assim. O Felipe. Isso, acorde, socorro. Meu Deus, chamaria a Thaís para socorrer Abner. Qual seria Eu não falo nada, mas eu morro. Ele fica mudo, o trava. sinal da cruz, né? Muito bem. Velório, né? Muito bem, ninguém acertou, mas pergunta número 3 agora sobre o Felipe. Sobre o Felipe. O Felipe tá muito estressado. E alguém não para de importuná-lo. O cara tá a cabeça quente, ninguém para de importuná-lo. O que ele diria a essa pessoa no ápice do seu estresse? Ah, não posso escrever. Isso, seja sincero, com moderação, escrever, Felipe, coisa com não moderação. O cara tá estressado. Beleza? Essa é difícil? Essa é difícil. Muito bem, Felipe tá estressado e o cara não para de importuná-lo. O que ele diz para essa pessoa? Virando no 1, 2, 3. Muito bem, Arthur, o que você escreveu aí? Morre, diabo. Morre de ódio. Eu botei misericórdia, mano. Misericórdia. Eu que falei, com certeza essa pessoa é o Jorge, que tá importunando ele. Então eu É fiquei, Jorge, mostra com a pomba na balada. Mofo escapou na balaia. É uma gíria muito famosa na nossa Ele fala ilha, isso muito. minha segunda terra natal. E o que significa isso? Que eu não entendi nada. Ah, mofo escapou na balaia é assim, ô, não viaja feio. Mofo escapou na balaia, fica aí quieto agora, parado, sentado. Significa nada, Não cara. entendeu nada. Muito bem. Então, Felipe, o que você responderia? Isso aqui. Deixa Na a gente verdade, ver. seria outro Cala a boca, Lombrado. Cala a boca, aloprado. aloprado. Duvido. Boa, muito bem. Última pergunta desse quadro, dessa prova. Agora é o Cata, o sujeito da pergunta. O Cata, situação, hein? O Cata perdeu mais uma vez no PS4. Mais uma vez ele perdeu o jogo Nada no FIFA, fora do PS4. O que ele falaria? Vai, o que o Cata fala quando ele perde de novo no PS4?
Difícil. essa palavra de novo aí, essa tua ênfase. Entendi. A ênfase é porque é algo corriqueiro, né? Normal, comum. O que ele falaria? Muito bem, escreveram? Escreveram. Vamos lá. O Abner está escrevendo um Novo Testamento agora. É pro cara tá falando isso. Isso não é uma frase, isso é um É uma diálogo. redação. Meu Deus, velho. Vai. Isso é um diálogo. Foi. Muito bem, 1, 2, 3, virou. Pelo Felipe ali, vai, fala aí, o que é isso, Felipe? Poxa, Felipe, não adianta. Desista. Trairagem. Vai, Arthur. Tá louco, Abner? Porque ele só perde jogando com o Abner. Nunca perdi todo mundo. Esse FIFA tá meio estranho. Preciso ir embora ficar com minha filha. Ele sempre desce. A culpa é da Carol. Com certeza, verdade. É, boa. Eu diria, foi roubado, não valeu. De fato. Muito bem. Esse foi o nosso primeiro jogo da noite. E é isso aí, a gente segue com o programa. Muito bem, nós vamos para a segunda prova da noite, mas antes você já percebeu que conviver no mesmo lugar não necessariamente significa se conhecer profundamente, né? Então a ideia de tudo que a gente vai fazer aqui hoje à noite é ajudar você a interagir melhor com quem você vive aí, seu pai, sua mãe. Talvez você pode tirar ideias desses jogos que nós estamos fazendo e brincar em casa com a sua família para se conhecer melhor. De repente você não sabe responder nenhuma dessas perguntas. Se alguém te fizesse aí na sua casa, enfim, nós vamos jogar bastante essa noite e a gente quer que você aproveite muito esse tempo com a gente. O segundo quadro, a nossa segunda prova da noite é a prova das perguntas. A prova das perguntas é bem simples, viu pessoal? É bem simples. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. E nós vamos ver se vocês realmente sabem como o colega, como o cara vai reagir, ok? Então, nesse bloco, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o quão vocês se conhecem como equipe. Tipo, nível 2 da intimidade, né? Boa, exatamente. Vamos Agora, ver, hein? Vamos ver. nós vamos um pouco além no conhecimento que vocês têm medo, sobre, né? sobre o outro. Muito Pode ou bem. não pode? Medo. Então, a primeira pergunta sobre o Felipe. Galera, Nossa, o que já? tira... já vamos começar com você, cara. Pô. O que tira o Felipe do sério? Vocês me tiraram hoje. Boa, sério. muito bem. Eu Uma queria situação dizer que aqui hoje tira no o Felipe programa, do sério. Me tiraram do Escreve sério. aí. Eu também tenho que escrever, verdade. Seria legal, Felipe. Eu acho que seria importante você fazer isso. O que tira o Felipe do sério? E a gente vai ver aqui quem é que conhece melhor o Felipe e quem conhece melhor quem, beleza? Já respondi. Já respondido? Muito bem. Tenho certeza que é isso. Então eu faço como no primeiro jogo, conta 1, 2, 3, a gente vira e vê quem conhece melhor o Felipe, tá bom? Eu acho que nem o Felipe sabe o que tira ele do sério, ele tá em dúvidas ali. Tô pronto. Muito bem. O que tira o Felipe do sério? 1, 2, 3, pode virar. Amadorismo. Amadorismo. Boa. Gata, o que você escreveu aí? Falar do braço dele. É Mostra o verdade. seu braço, cara. Mostra o braço. Dá um tchau. Dá um tchau pro pessoal aí. Pegou isso? Meu Deus. Crianças não façam isso em casa. Tirem as crianças da sala nesse momento. Com Arthur, certeza você vai ganhar uma cirurgia agora pra consertar isso aí. Cara, quem assim, ó, sabe eu alguém acho se que Jesus- compadece. Eu acho que Jesus não perdoa esse tipo de ofensa, tá? Eu só queria dizer isso. Arthur, Pecado o que mortal. tira o Felipe do sério? Nossa, mano. O que é isso? Fala aí, Arthur. Ele passou o dia inteiro Fala aí, tentando o subir que o é. vídeo. Ah, é O que verdade. é? Conta aí. Eu acompanhei essa O vídeo saga não dele. subir pro Insta. É, Porque eu tava tentando postar um conteúdo muito importante e, olha, eu passei o dia inteiro tentando postar, o vídeo não subia, tentei de todos os jeitos possíveis, cheguei até a ligar pro Mark Zuckerberg pra reclamar E a não deu certo. pergunta ele- que não vai calar. Gostou? O que Não. Não, só tá Não valeu. no Facebook e no YouTube. Muito bem. Agora, Felipe, conta pra todo mundo. Quem acertou, chegou mais próximo, o que te tira do sério? O Arthur acertou, mas ninguém acertou. Não deixaram escolher meu lugar.
É porque Fala rolou aí, um o fight que é aqui, isso, Felipe? cara, porque ele não queria Tem sentar gente naquela com cadeira. problema de miopia lá. O que tá Eu escrito só aí? queria dizer que não deixar eu escolher o meu lugar me tira do sério. Porque eu tenho certos problemas que o Cata mencionou, que eu preciso escolher o meu Então, lugar, eu também acertei. o meu melhor posicionamento, acertou, tal, então. meu melhor posicionamento. Então, assim, todo mundo acertou, na verdade. De novo, Simples assim. dá uma mostradinha. Que droga, Arthur. Tá ótimo já. Ó, fechou. Muito bem, muito bem. Segunda pergunta desse nosso quadro é sobre o Abner. Não, desculpa, é sobre o Arthur, tá? Não é sobre o Abner. Então vai ser sobre romance. vai. Momento mais romântico do nosso programa hoje, sobre o Arthur. Abrindo o coração. Qual deve ser o maior medo do Arthur? Qual é o maior medo do Arthur? Peguem leve com o nosso querido Arthur. Qual é o maior medo do Arthurzinho? Tá? Cara, tem tantos aqui, cara. Escolhe um. Medo, velho. Cara, Nossa, eu nem queria sei. responder. Me dá uma prancheta, mano. Deixa eu cara. responder também. Nem eu sei, velho. Deixa eu ver. Mano, os caras me zoam muito, nem eu sei qual que é o medo. Vai. Já escreveram? Vai, Arthur. Não sei, velho. Vou colocar uma. Mano, eu sei qual é e eu faço isso toda semana. Seja sincero, Arthur. Não sei, velho. Seja sincero. Muito bem. São tantos, Arthur? Não sei, cara. Ah, vai dar um tiro medroso. Não tem medo nenhum. Ah, moleque. tem Arthur é o medo, fortão. mas- Qual medo Escreveram? Qual medo eu posso expor, né? É, então, esse é Eu já verdade. escrevi. Esse é muito. Tá pronto? Eu vou acertar. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Qual é o maior medo do Arthur? Contando 1, 2, 3, virou. Muito bem. Deixa o Felipe aqui. Fala, Felipe. Ah, mano. Olha aí. Mais um dia solteiro. Mais um dia solteiro. Mano, não sei nem se eu escrevi isso. Eu ficar solteiro. Ficar solteiro. E eu falei sangue, cara. Sangue, mano. Ah, velho, ele tem medo de sangue. Ele tem pavor de sangue. Você. Será que... Vai. Vocês estão Arthur, tirando. Pô, que Eu fiz, palhaçada, eu fiz mano. um coraçãozinho pro Arthur. Arthur, do cara. qual Vai, ó, é o coraçãozinho. maior Vocês medo são- do Arthur vocês são pelo muito próprio insensíveis, Arthur? velho. Fala aí. Vai, Pentecostal. Fala. Gato! Mano, eu Gato. tenho medo de gato, velho. Ah, Eu tenho medo de gato. Tirando a gente aqui, claro. Nossa, que medo, medo de criança, né, mano? Muito bem, terceira Olha o meu pergunta da tamanho. nossa segunda prova da noite é sobre o Cata. Galera, qual é a mania mais engraçada do Cata? Pra você que talvez não convive tanto com o Cata é cheio de manias e todo mundo aqui tem que suportar isso a semana toda. Então, galera, qual é a maior mania do Cata? Lembrando que quem sugeriu essa pergunta foi a própria Marina, a esposa do Cato, então se ele achar ruim que seja com ela, né? Muito bem, qual a maior mania do Cata? Estamos prontos? Calma, calma. Calma, ô. Quando você for escrever, você vai falar. São 3 cocas quentes e uma gelada. Acho quente, quente e gelada. Tá gelada? Poxa, então, a minha tá gelada. A gente só tem um. A minha tá quente. Coca quente é xarope, hein? Muito bem, estamos prontos. Qual é a mania mais engraçada do Cata? 1, 2, 3, Ai, Jesus. virou! Sem vergonha. Muito bem. Qual que é? Perfeccionismo O minimalista. Felipe, fala aí, Felipe, qual que é? Perfeccionismo minimalista. Ah, Virei, o que você pôs? É, imitar um velho. Ele imita muito bem um velho. Muito bem. Imita aí. Ele imita muito bem. Ele faz isso O tempo todo, é verdade. E aí, Comer Arthur? coxinha, coxinha. Comer coxinha e Coca-Cola. Por isso Verdade. Desse tamanho. Cata, o que você acha que é a sua mania mais engraçada? Cara, eu acho que ia ser irônico, mas eu não sei se Ai, que bonitinho. Verdade. Ele não ri de Também, nada, verdade. né? Olha lá. Cara, a gente Verdade. não acertou nenhuma até agora. nenhuma até A agora. gente tá muito bem. Nenhuma. Nossa. Estão Sabe por muito que a bem. gente não acertou nenhum? Porque ninguém aqui tá interessado em saber da vida de ninguém. Ninguém se conhece, velho. Pronto, virou um Senão a programa gente tava de vendo Big desabafo. Brother Na Brasil. verdade, todo mundo quer zoar o outro. Virou desabafo. Muito bem. Quarta pergunta do nosso bloco é sobre o Abner. E é meio parecida com a pergunta do Arthur também. Opa. Do que o Abner tem pavor? Não vale mas- lagartixa, não vale, porque a gente já descobriu, né, que a lagartixa é o maior medo do Abner. Então, o segundo Quase maior, que o segundo maior medo. segundo maior Eu ia medo falar do já tudo Abner. certo na hora. É, então, eu ia anotar aqui. De que o Abner tem mais pavor, exceto lagartixa? Vai.
tá rindo lá. Eu tô rindo, cara. Muito da hora. Coisa, né? O que é mais legal é que, como eu tô com o microfone, nenhuma das perguntas é sobre mim. Então eu tô de boa. Calma. Muito tudo que vai e bem. volta, tudo que vai e volta. Todos responderam. Nós vamos contar 1, 2, 3. Vira a prancheta. Qual é o maior pavor do Abre? Começa a cada. Fora, cara. Atlético Mineiro. Tem pavor do Atlético Mineiro. Boa. Cruzeiro perder. Do Atlético, eu acho que vale muito bem. E Felipe, Besouro e estrogonofe, mas eu queria que o Abner falasse. A história do conta a história do besouro Fala, antes de fala. mostrar do que você tem mais medo. Fala aqui. Porque teve uma vez, eu era mais novo, e entrou... mais novo, 2 anos atrás. Entrou um besouro no meu ouvido. Entrou o quê? Besouro. Besouro no Escrever. É porque ele fala No meu besouro. ouvido. No meu Besouro. ouvido. Nunca ouvi ele E falar aí besouro. eu fui parar no hospital pra tirar. Foi intenso. Foi a pior noite da minha vida. Assim. Doía muito. Ele entrou, teve que fazer um procedimento lá pra Meu sair. Jesus. Mas foi só uma vez, né? 2 vezes. Duas? Uma em cada, assim? Cara, na mesma orelha. Isso é uma mania. Eu só durmo agora com o cobertor tampando. Porque eu tenho medo de entrar. Cobertura de orelha, né? Com aqueles tampões. Mas eu coloquei outra. Galinha. Galinha. Tem a ver com o Atlético Mineiro? Ali é capaz de mesmo. E Bateu com na trave. estrogonofe de frango. Boa. Pelo menos Perfeito. alguma vez. É uma equipe que se conhece perfeitamente. Que legal. Próxima pergunta agora Tem mais perguntas? é geral, ok? Essa pergunta é bom. sobre qualquer pessoa. Quem aqui da equipe da nova geração, com o reforço do Kata, é mais provável que chore assistindo um filme? Ah, mano. Se o filme pegar pesado, quem é que chora primeiro aqui? Quem é mais provável que chore assistindo um filme? Mano, eu escrevi aqui, ó, usei a página inteira. Isso aqui é pra escrever. Isso aqui é Vamos fácil. lá. Não, essa eu vou pedir assim para todos virarem Nossa. ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá. Será que dá para falar junto também? Eu acho que Vamos lá. então Vamos vamos lá. lá. Não vai. Falando que a Red não tem um couro, Nossa, mano, vamos mostrar que isso. palhaçada. Então prepare-se, você vai ver a primeira apresentação do Coreto da Rede, Acho tá que bom? não. Então 1, 2, 3. Arthur. Ai, glória a Deus. Felipe, você não concorda com o Arthur, cara? Eu acho que dá um pega muito grande, porque eu tenho a capacidade de chorar com filmes assim que são meio aleatórios. Né? Por exemplo, Titanic. Mas Titanic Titanic não chorou, mano. marcou minha vida. Agora, Grey's Aleatória é Anatomy. Piratas do Caribe. Chora com isso. Grey's Anatomy, mano. Eu me mato de chorar. Grey's Eu choro de Anatomy. medo, Mas velho. também- Eu Eu me mato de chorar com Grey's Anatomy. Tem outros filmes aí que eu vejo, eu me mato de chorar com cenas, migalhas, assim, de coisas que nem nada a ver e eu choro. O Felipe tava chorando hoje, né? Ei, o Arthur chorou no Debi Lloyd, cara. Mano, então, é bizarro, Então, também então Chorei no vamos, vovôzão. acho que dá um pega. vamos ver se a gente chega num consenso na próxima pergunta, que é: quem é mais provável que esqueça alguma coisa em casa que deveria ter levado? Quem é o cara que mais esquece coisas em casa da equipe? Quem é o mais esquecido? Muito bem. No 3 a gente vira a prancheta e aí você fala o nome, tá? Que você escreveu. Mas tem que falar do 3 Um de cada vez, né? Só você e o Abre. Oh, irônico. 1, 2, 3. Felipe. Consenso. Felipe, mas deve ser. É mentira. Oh, isso é... Era ele, mas ele esqueceu. Que grande mentira, cara. É o Arthur, porque inclusive hoje, ontem eu pedi coisa Ele esqueceu, viu? Você já esqueceu, relaxa. Aí, Ele acabou e ele Ontem esqueceu. eu pedi coisa pra ele, ele esqueceu. Em casa. O que eu esqueci? Ou o nebulizador. Diferente do Arthur e do Felipe, que esquece tudo, não esquece de continuar aqui com a gente. Essa foi a nossa segunda prova e daqui a pouco a gente já volta para a terceira. Muito bem, essa é a terceira prova da noite e ela se chama Prova Pix 2050, porque afinal de contas é muito legal que a gente tem vivido aqui na Red, é muito gostoso trabalhar juntos e nós esperamos que isso dure por muito tempo, quem sabe até 2050, se ninguém, né, for até lá. Amém. Né? Eu acho difícil, né? Foi Com a, pego vida, pelo corona. com a vida que a gente vai saudável. Então, já que essa prova chama
Prova Pix 2050, a gente vai conjecturar aqui, comentar como estaríamos nós. Esse é um Conjecturar. pastor de ensino mesmo. É uma linguagem simples para você que me acompanha aí. Só na uma igreja geração. simples, né, cara? Muito bem, uma igreja simples, linguagem simples. Especular. Então nós vamos especular aqui como esses indivíduos aqui ao meu redor estarão em 2050. E mais, a nossa equipe preparou aí uma imagem que chega muito perto, quase que uma revelação divina, Aleluia. sobre como estará a fisionomia do Abner, do Cata, do Felipe e do Arthur em 2050, tá bom? Então a gente vai jogar aqui a imagem para você ver e a gente vai comentar como é que esse cara vai estar. Vai ser bem legal a gente conversar sobre isso. Tá, vai ser ótimo. Beleza? Então, sobe aí, a primeira foto é sobre o Felipe. Felipe em 2050, Meu Deus, eis a pessoa. Eu preciso fazer uma observação. Sim. Olha o tamanho da orelha, mano. Aí quando a pessoa fica ele tá velha, parecendo a Stuart orelha Little, cresce. A orelha Muito bem, e eu gostaria que cresce, vocês... ela cai, né? A orelha cai, A orelha ela vai caindo. Não, ele vai, ela cresce, vai cara. envelhecendo a orelha e continua. Ela não mas ela... Vocês Você perceberam já percebeu que que só os 4 estão rindo, né? todo idoso não tem orelha mais? Você já percebeu isso? Não tem. É o Dumbo. Muito bem, pessoal, como o Felipe 2050, Parece mais o ou menos Topogígio. assim, como é que ele vai estar? Fala aí, família, ministério, saúde, Eu acho que o Felipe vai ter muito cachorro, cara. cachorro. Muito. Sabe aquele tiozão, cara, que sim, 13 cachorros? Eu Um acho que canil, é então. Canil. Dono de um canil. Eu acho. Boa. Eu acho que ele vai voltar pra Manaus. Boa. Montar Tem um uma canil Já no deu meio canil. da floresta amazônica. Exato. Não, já deu errado aí, já. Red em Manaus. E aí, Arthur, você tem alguma consideração, cara? Cara, eu fico imaginando os filhos do Felipe como vão ser. Eu também. Nossa, cara. Então, vamos Sem ser- chinelo, só correndo, Tá de certo, cueca. imunidade grande, pô. Tampão o dedão, sendo Só aqui, arrancado ó. todo dia. Então você falou filhos, serão quantos, Arthur, que você imagina? Vai, chuta. 13. Ah, velho, do jeito que se Tira os cachorros, uma cara tá? assim, Prepare-se, Carol, para a profecia agora. uns 3, Três 4. filhos. Muito Gostei da bem. ideia, eu acho que é uma boa sugestão. Um time de futebol de futsal, já rola. Boa. Quase isso. Então esse será o Felipe em 2050. A segunda foto é sobre o Arthur. O Arthur acompanha o Arthur em 2050. Umpa-lumpa, né? Mais ou menos. Como vai estar? Meu Deus. Sem dente. Mano, eu achava que eu tinha olheira, mas você vai ter muito, eu acho. Não, mano. A orelha sumiu. Mas pensando bem, Tem mais tá quase bochecha. a mesma coisa, mano. Não mudou. Tá quase igual, ele já Só é velho. pra quem tá vendo, o Arthur de hoje é o de lá, tá? É isso aqui. Traíra. Vai chegar a sua vez. Os olhos O Arthur tá parecendo o pastor É, Jamil. ele tem uma cara de acabado Eu tô já. com Igual o Olha, pastor tá vendo? Jamil. Pastor Jamil. Boa. E aí? Casado Família, tem que tá. ministério. Eu tenho uma certeza. Vai ter Casado, solteiro em vai 2050? Solteiro. Ah, e outra, fazendo Glória a ti, cruzeiro. majestade. Fazendo cruzeiro pra ver se acha umas coroas e Isso, tal. isso aí. Olha, tio. Mas ele vai ser rico. Assim, Cruzeiro, fazendo cruzeiro. Você é rico? Vai ser Indo Gostei, pra, gostei. Indo pra bingo de igreja. bingo, jogando bingo. O maior jogador de Fazendo bingo excursão de... de Israel, pra Israel. Com saião. Eu acho que o Arthur vai ser o maior jogador de bingo em Caldas Novas. Nossa. Águas Todas- quentes. Muito bem. Excelente. Terceira foto, em 2050 o Cata vai ser mais ou menos Meu assim. Deus. Ô, louco! O que aconteceu? Tá sem dente? Eu fui judiado pela vida, cara. Sem Sabe o que é, testa. cara? Não, Cara, isso aqui é efeito do coronavírus que vai fazer com a gente. eu Olha o entro tamanho dessa literalmente com esse testa. domínio, cara. Cara, Vou trabalhar com todos vocês. isso, Na cara. comunicação. Mano. Cara, Trabalhar todos de vocês. Esse Essa eu foto- tenho uma certeza. Ele vai ser muito rabudinho. eu Vai vou ser ser chato. Ele Mas já é muito vai ser de rabudinho. você. Já Ele já é. Bem chato. Coitado, Sabe aqueles velhos que ficam coitado do assim, ó? namorado da Carol. Lendo jornal assim, ó, velho, que qualquer coisa tá Jogando milho pra pombo. Milho pra pombo. Jogando Milho truco, pra pombo. jogando É truco isso aí. na praça. É isso aí, É é, isso o aí. capa todinho, todinho. 2050, esse é o Cata, mais ou menos. Marina, se prepare, Deus te abençoe. Olha isso. Eu acho que essa foto é depois do atropelamento, alguma coisa assim, né? A boca tá torta Aí ali. depois né? da minha. Sobreviveu. Parece que ele ficou de molho uns 3 anos. 3 anos. Sabe, de molho. Eu fiquei trancado 3 anos. De molho pra dar na cara. Sem ver o povo. É, boa, bem Que maravilhoso. isso? Muito bem, por fim,
a última foto, fruto de um trabalho de muita pesquisa, muito árduo da nossa equipe, o Abner em 2050. Meu Deus! A minha cabeça vai diminuir, cara. Mano, o que é isso, cara? Tá inchado. Mano, Foi nome daquele cara. Que bochecha é essa? cara, mas calma, preciso falar um negócio. Eu tô a cara do meu pai, cara. Aí, ó. Mano, eu tô a cara do meu pai, é cara. isso aí. Pai, desculpa, mas... Parece o João Soares aposentado. Olha, na moral. Muito bem. Que legal. Olha que bochecha. Abner, Ari Toledo, parente próximo. Sim, do mas eu vou Abner. te dizer, eu vejo ele ainda nessa idade aí, com esse cabelo branco e gordão desse jeito aí, só que com um computador aqui, ó, corcundinha, sabe? Eu não Mexendo chego aqui, ó, nessa idade, ó. fazendo Será que design você não e chega? tal. Muita Trabalhando com esses caras não dá. não chega. Agora, uma observação. Sim. Eu acho que nessa idade a gente vai estar bem, trabalhando juntos ainda, Amém. mas o Jorge vai estar aqui, ó. O Jorge. O Jorge não chega lá. É verdade. O Jorge vai estar em 2025. 25 ele já vai estar bem. O Semana Jorge que vem. vai estar, a gente vai estar sentado conversando, lembrando do Jorge já. Foto do Jorge aqui em cima. Não, mano. Ei, quando voltar o presencial, o Jorge já vai estar assim. Muito bem, essa foi a nossa prova, o Pix 2050. A gente quer passar muito tempo junto, experimentar muito mais da comunhão cristã e a gente se relacionar. E a zoação também. O quê? A zoação também. E a zoação não para, né? Imagina, todo mundo velhinho se zoando daqui a 30 anos. Meu Vai Deus ser do muito céu. bom. Tipo, Eu vou estar com banda de rock. 65 anos, mas ele parece com 90. Eu vou estar com 60, lógico. Tipo uma banda de rock famosa, assim, né? Que os caras são 60, mas ainda estão lá. A gente tudo junto aqui, ó. Velhinho filmando. Só e tal. você toca, né? Agora, eu queria falando ver filmando, como que ia pregando. ficar o Thiago Marques daqui a 30 Ah, o anos. Thiago. Ei, Eu tenho. Vamos lá. Eu tenho a foto. Vamos colocar a foto dele agora. Dá uma olhada como ficaria Thiago Marques em 2050. Uau! Que Deus! Muito bem, essa é a quarta prova, a prova do balão. Então, essa galera aqui é muito boa com números, estatísticas, são estudiosos quanto às gerações. Então, essa nossa prova é sobre números, nós chamamos de prova do balão. Nós estamos contando, inclusive, uma alta tecnologia para fazer essa prova funcionar. A alta tecnologia se chama Léo, então você está... Obrigado, Léo. Tá na câmera aí, Léo. Valeu, Léo. Isso aqui é making off, ó. Olha quem tá aqui, preso aqui, tendo que ligar pra nós o equipamento, ó. Super sofisticado esse nosso material aqui. E a prova do balão é simples. Você pega o balão e ele vai encher. Eu vou fazer uma pergunta, você precisa acertar um número, a data, enfim. Você precisa acertar a pergunta. Enquanto isso não fizer, o balão enche. Mano, o cara vai perder, com certeza. E quando você acertar, e aí você passa pra quem tá do seu lado, beleza? Demorou. Roda em sentido Eu já tô horário. aqui, ó, grandão. Essa é a prova do balão e nós vamos começar com o Felipe. Começa com você, Felipe. Tira esse balão de perto de mim, por favor. Muito bem. Tá preparado, Felipe? Sempre tô, pô. Vem pra cima. Solta em mim. Tá preparado, Léo? Toca em mim que eu sou canhoto. O Léo já tá... Então, muito bem. Essa é a prova do balão valendo. Felipe, em que ano o Cata nasceu? 84. Mais. 85. Certo. Arthur, qual o famoso prato que o Abner não come? Estrogonofe. Certo. Ah, isso é fácil, mano. Com quantos anos o Felipe quebrou o braço? 3 anos. Certo. Qual é a rede social favorita do Abner? Twitter! Quantos instrumentos o Felipe... qual a rede social favorita do Abner? Twitter. Certo. Quantos instrumentos o Felipe sabe tocar? 3, Não. 4, Mais. 5, Mais. 6. Certo. Quê? Quantas pranchas de surfer o Abner já teve na vida? Nenhuma. Não. Mais. Uma. Mais. 2. Mais. 4. Certo. Quantas publicações o Arthur tem no seu feed no Instagram? 30, Mais. 40, Mais. 100, Menos. 85, Muito menos. 43, Mais. 45, Menos. 44. Certo. Em que dia de março o Arthur nasceu? Em que dia de março o Arthur nasceu? Mais. 19. Certo. Ai, desgraça. Com quantos anos o Cata teve seu primeiro emprego? 18, 17, Menos. 15, Menos. 14, Menos. 12, Que isso? Menos. 11. Certo. Trabalho infantil? Qual o segundo Não, mano. nome do Felipe? Certo. Quantos irmãos o Cata tem? 6, Certo. Qual dia do mês de abril o Cata se casou?
21. Certo! Quantos habitantes aproximadamente tem Timóteo, onde o Abner mora? 200 mil. 50. Mais. Menos. 250. Segura no balão, segura no balão. Menos. 250. Menos. 300. Bem Menos. Menos de 150. 100. Menos. 90. Menos. 90. 80. Mais. 82, 83, Mais. 4, 85, 86, 87, 88. Certo! Qual verdura o Arthur gosta? Qual verdura o Arthur gosta? Não. O Arthur. Nenhuma. Certo! Em que ano o Felipe saiu de Manaus? 91, Mais. 94. Certo. Quantas séries de TV o Abner já assistiu na vida? Quantas séries o Abner já assistiu na vida? Menos. 20. Bem menos. 12, Menos. 7, Mais. 4. Menos. 3, Menos. 2, Menos. 1. Certo. Qual foi o maior placar de um jogo que o Felipe perdeu no Play 4? 8x1, 8x1. Não, errado. 8x2. Certo. Droga. Quantos Não, adolescentes fazem parte do pequeno grupo do Abner? 12. Certo. Em que eu sei. ano o Arthur se formou no seminário Palavra da Vida? 2014. Mais. 2017. Mais. 2019. Menos. 2018. Certo. Então, Felipe. Felipe, qual a distância em quilômetros de Indaiatuba, Recife, onde o Arthur nasceu? 6 mil quilômetros. Bem menos. 4 mil. Bem menos. 2 mil. Mais. 2.500. Mais. 3. Menos. 2.800. Menos. Ah, não, mano. Vai ser Bem comigo. menos. 2.600. Mais um pouquinho. 650. Mais. 2.670. Mais. 2.680. Mais. 2.690. Menos. 2.685. Desiste, velho. Estoura com você. 2.683. Mais. Pra lá de 700. 2.783. Menos. 2.750. Menos. Estoura logo, velho. Vai, mano. Menos. 2.600. Desiste, estoura. Menos. 2.500. Menos de 2.740. Menos. 2.630. Mais, cara. 2740. 2.690. A Não, dica é 700. 2740. 2.000, aqui é muita pressão. Vai, cara. 2.720. Mais um pouquinho. 2.730. Esse balão não estoura. 25. Mais. 18. Mais. 19. Não. 2.725. Mais. Olha o tamanho desse balão. Certo. Em que mês a Carol, filha do Cata, nasceu? Abriu. Não. Quantos anos tem o Potter, o cachorro do Felipe? 4. Lindo. Certo. Qual é a famosa frase do Cata quando acaba o café? Roncou, faz café. Não. Certo. Não. Em qual cidade o Cata morou antes de vir pra Indaiatuba? Florianópolis. Errado. Foi por isso, mano. Não foi. Esse balão não estoura. Não. Curitiba. Certo. Graça. Antes de vir pra rede, o Abner fez parte de um ministério chamado Arena Arena GT. GT. Não. Quantas viagens a Arena fez em toda a sua história? 30. Muito mais. 50. 100. Não, vai jogar pra cá. Muito mais. 150. Menos. 140. Menos. 130. Menos um pouquinho. 129. Tá, beleza. Muito bem. Que susto. Nossa, mano. Que pressão, cara. Eu tô suado. Eu tô muito suado. Só me diz uma coisa. Eu acertei Quanto você falou? 129. Acabou aqui Quanto pra foi? mim. Cancela. Eu acertei? Foram 30 e Não. Quantas viagens? 128 viagens a Arena GT fez em toda a sua história. Droga. Ai. E eu perdi um tímpano, tá bom? Eu sabia, eu não ia perder. Muito bem, essa foi a nossa prova do balão e que termina por aqui. Voltamos para o último bloco dessa noite e a prova agora é leitura labial. Essa equipe trabalha trancada no escritório a semana inteira. E se tem uma coisa que é comum entre eles é que todos usam fone de ouvido. Parece uma lan house quando você chega lá. E o que é pior, quando alguém precisa conversar com o outro, ninguém entende nada. Então eles treinam a leitura labial, são especialistas em leitura labial.
Porque esse é o grande problema deles, eles não se ouvem, não se escutam. É mais fácil chamar no WhatsApp do que ouvir a voz do outro. Isso é Então a verdade. gente vai treinar, testar muito aqui verdade. essa habilidade deles com a leitura labial. 2 jogadores jogam, um cita uma frase e o outro aqui, no caso o Kata já está preparado, ele não está ouvindo nada. Então, por exemplo, Kata, o Avaí é o melhor time do Brasil, certo ou errado? Não sei se tá falando mal de mim, não sei. Tá vendo? Então já tá testado, o Kata não tá ouvindo nada. E o Abner vai jogar, o Abner vai falar uma frase, o Kata vai tentar, lendo o lábio do Abner, responder. Eu tô me sentindo inseguro nesse quadro. A gente é tudo gente boa, Kata. Não precisa gritar. Isso, não precisa gritar, não vale gesticular, tá bom? É só gritar. a Sem fala gritar. mesmo. A primeira frase vai, Abner. Fala pro Jorge fazer café. Hoje é sexta-feira. Fala pro Jorge fazer café. O Felipe. Fala pro Jorge Que fazer café. arrogância. Fala pro Jorge fazer café. Fala pro Jorge que é sexta-feira. Fala pro Jorge fazer café. Fa- Fala pro Jorge fazer café. Fala pro Jorge. Fala pro Jorge. Fala pro Jorge fazer café. Fala pro Jorge que é sexta-feira. Não é isso, já foi. Hoje não é sexta-feira. Fala pro Jorge fazer café. Fala pro Jorge fazer café. Boa! Muito bem, muito bem. Excelente. Muito bem, agora mais uma pergunta, mais uma frase do Abner, vamos ver se o Kata tá bom mesmo no negócio. Você costuma falar muito. Pode ir? Pode, né? Sim, pode ir. Valendo, segunda pergunta. O Martins está bravo com a gente. O Martins tá viajando. Quase. O Martins Quase. está bravo com a gente. O Martins Está bravo com a gente. tá bravo com a gente. Boa, muito bem, o Kata acertou as duas frases, agora Kata passa o microfone para o Abner. Fone, big fone. O fone. E agora é o Kata quem fala pro Abner, ok? Kata, pega o seu microfone aí, essa frase 3 aqui, é a sua frase para falar com o Abner. Tá ouvindo alguma coisa, Abner? Vamos jogar uma partida de Play 4? Vamos jogar uma partida de Play 4. O Felipe é um pedreiro. Quase. Tá tirando, mano. Vamos jogar uma partida de Play 4. O Felipe tá preso no quarto. De onde ele tirou o Felipe, mano? Você tá maluco? O Felipe perdeu no Play 4. Meu Deus. Vamos jogar uma partida de Play 4. Muito bem. A Abner acertou com muito. Não sei de onde ele tirou o Felipe. Onde estava o Felipe nessa frase? Tá ouvindo alguma coisa? Mais ou menos, nada. Tá ouvindo nada. Frase 4. Muito bem. Não, isso não é português, não. Isso é grego. Não. Alguma coisa, chupeta. Meu Deus. Cara, eu só entendo capeta. Alguma coisa do capeta. Não, nada. Encosta na parede preta. Não encosta na parede preta. Muito bem, agora sai Kata e Abner e jogam Felipe e Arthur, beleza? Felipe e Arthur jogam. Quem vai com fone? Começa com o Felipe. Com o Felipe, né? Pequena Muito orelha. bem, Arthur, Pequena se prepare. O som aí vai captar ainda. Tá ouvindo alguma coisa, Felipe? O Potter tá latindo. Oi? Não ouviu nada, muito bem. Essa é a frase, Arthur, número 5. Pegou? Muito bem. Pode ir, Arthur. Avisa quando estiver valendo. Tá valendo. Tá valendo? Muito bem. Aonde está o cartão de memória da câmera?
Vai dar certo, vai dar certo. Raciocinar. Aonde está o cartão de memória da câmera? O Abner. Ó, acertou, isso aí. Continua, miserável. Aonde está o cartão de memória da câmera? Aonde está o cartão de memória da câmera? Muito bem, muito bem. Muito bem, e com calma a gente chega lá. Arthur, pergunta a frase 6 aqui. Pô, foi tu que escolheu a música? Tá muito boa. Boa? Frase 6, Arthur, vai lá. Estou com saudade do lanche dos voluntários. Chuta o cadastro. Chuta, cara. Peraí. Estou com saudade do lanche dos voluntários. Não, pera. Vai. Estou com saudade do lanche dos voluntários. O João. Isso. Continua. O da casa do... Mano, pelo amor de Deus. Eu esqueci a frase. É isso Estou mesmo. com saudade do lanche dos voluntários. O quê? Onde tá o folgado? Afogado. Mano, por favor. Estou com saudade do lanche dos voluntários. Mano, é impossível, Mano. impossível. Vai, Será você que vai, vai? você. Vai. Estou com saudade do lanche dos voluntários. Show dos revoltados? Show de Não, vontade. pera aí. Isso aí. Onde tá Fala o show parcelado, dos fala revoltados? parcelado, Arthur. Eu Calma que acho acabou que aqui a música. Volta muito aqui. bem. Vai lá, volta. Voltou a música, agora vai. Olha que chegada. Fala parcelado. Vai trocar de palavra. Troca, pelo amor de Deus. Não é vai, possível. Não, essa é a Vai mesma. lá. Tem Vai, que falar, ser vai, essa vai, mesmo. ó. Então Bora. vai, devagar. Primeira parte. Estou com saudade Com saudade do lanche. Do lanche. Do lanche. do leite. É isso aí. Estou com saudade Do lanche. do leite. É, isso aí. Do lanche dos Do lanche voluntários. do Osvaldo. Mano, pelo amor de Deus. Vai. Dos voluntários. Dos voluntários. Muito bem! Estou com Estou saudade. com saudade do lanche dos voluntários. Muito bem! Eu também tô. Meu Jesus. Muito bem, agora troca o fone. Arthur, agora quem adivinha. Pega ali, ó. Pega aqui, ó. Impossível. Ó, Felipe, essa é a frase. Não, já tá. Frase 7. Tá Pegou? bom, peguei pra frase 7. Consegui. Frase 7. Muito bem. Tá escutando alguma coisa, Arthur? Não? Sim? Tá? Tá ouvindo? Porque o Arthur Tá costuma, rodando. né? Muito bem. Vai, Vai. Muito Corintiano, bem. né? Tem que ver. É corintiano, né? Pois É. Vai. Siga as redes sociais da nova geração. Fala de novo. Siga as redes sociais da nova geração. Sem gesticulação. Siga as redes sociais da nova geração. Muito bem, Nossa! monstro! Monstro, cuidado pra não derrubar aí o celular. Ué, O monstro, muito bem, de primeira. Vai. Última frase. Qual que é? A 8. Tá. Muito bem, última frase. Continua acompanhando o Pixtalk. Fala aí. Fala, tem que ser. cara. Continua acompanhando o Pixtalk. Continue pular no Pixtalk. Por que você tá gritando? Não precisa gritar. Não. Continua acompanhando o Pixtalk. Continue acompanhando o Pixtalk. Muito bem! Continua acompanhando o Pixtalk aí, daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos de volta e como você já pôde perceber, dá para aproveitar muita coisa boa dessa ideia de isolamento social, de todos em casa, trancados com a família. O que nós queremos mostrar através de todo esse programa que existe um bom proveito em estarmos juntos e a gente precisa aproveitar isso. É por isso que agora nós queremos lançar um novo quadro aqui no Pixtalk. É o livro de receitas do Pix. A ideia é a gente conferir se os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens aqui da Rede conseguem se virar cozinhando em casa. Hoje a gente vai conferir o brownie de nozes que os irmãos Manuela e Marcelo, lá do Mega, fizeram pra gente ver. Confere aí. Oi gente, eu sou o Marcelo Oi gente, eu sou a Manu. e a gente é adolescente lá do Mega. Hoje a gente vai ensinar pra vocês uma receita de brownie que a gente aprendeu na quarentena porque a gente tava à toa como todo mundo. E a gente só fez essa receita uma vez, então vamos ver aí no que vai dar.
para fazer essa receita a gente vai precisar de 6 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara e 1/4 de xícara de farinha e 1 xícara e 1/4 de xícara de achocolatado. A gente também vai precisar de meia xícara de nozes, 4 ovos, 1 tobete de chocolate meio amargo, 2 pitadas de sal e 1 colher de chá de azeite de baunilha. O primeiro passo dessa receita é juntar o açúcar e o ovo Misturar. em um bowl aqui separado. E aí misturar. Não esquece que tem que misturar até dissolver o açúcar. Então quando você vê que a sua mistura aqui já tá um pouco mais branquinha e quando você fizer assim e não vê mais nenhum açúcarzinho, já pode parar de mexer. E aí adiciona os outros ingredientes. Na hora de colocar todos os ingredientes, não esqueça de peneirar a farinha. Não, é frescura isso, não entendi. Mano, a gente não fez isso na primeira vez. A gente não peneirou, mas a gente pôs aos poucos. A gente compensou. A gente compensou. Agora misture... Calma aí que eu esqueci. Antes de colocar os outros ingredientes, misture até formar uma massa homogênea. Do lado, aí você vai pra baixo, de baixo pra cima. Como que é misturado? Você tem que fazer assim, você tem que pegar e ir pela lateral, aí de baixo pra cima, tipo, rumo ao centro. Igual que ela tá fazendo aí. Aí ó, de lado, aí rumo ao centro e de baixo pra cima, viu? Assim. Dá pra vocês perceberem que ainda tem muitos gruminhos aqui de farinha na massa. Quando acontece isso, é só você misturar assim nesse formato, que aí as bolinhas vão começar a estourar assim, de farinha. Se algum profissional da culinária vê isso, vai mandar... Então. Tem gruminho, assim, faz assim, ó. Marcelo, não tem nada a ver. Ele nem sabe. Gruminho só tava nisso. Mano, mas pior que é sério. Ó, você vê, eu fiz isso e funcionou. Ó, mas calma, não deixam de ser gruminho, certo? E ó, eu tô fazendo isso e tá sumindo. Ou seja, eu tenho embasamento no que eu tô falando. Vem na minha. Depois de misturar por um tempo, dá pra ver que a massa tá lisinha, sem gruminhos. Tá perfeitinho. Que grume? Onde você fez isso, mano? Mano, sei lá. Depois de você misturar bem a massa e ela estiver assim homogênea e lisinha, sem nenhum gruminho, aí já pode parar e adicionar o chocolate em pó. Ai, tem que pôr de lado, né? Antes de colocar as nozes na massa, não esqueça de triturá-las. Ai, mano, tira esse cheiro daqui, parça. Vou derrubar, mano. Aí pronto, a massa tá... Mano, tá muito bonito, não queria nem falar nada. Não foi nem porque eu que fiz. É, então eu queria falar, mano, vai acabar não. A massa ficou boa? Mano, ficou boa. Não foi nem porque eu que fiz, mas ela tá boa. Eu ter feito é só uma consequência. Só um mero detalhe. É um mero detalhe. Uma coisa leva a outra. Eu fiz, logo a massa tá boa. Depois de misturar, né? A massa tá tipo bem homogênea, bem bonita. E aí você... O próximo passo é adicionar a margarina, que já tá derretida. Agora adicione a manteiga derretida. Você foi chamada pra uma missão, parceiro. Não foge, não. Eu não lembro dessa parte, não. Eu lembro, mano, porque foi eu que misturei. É que demora, né, pra misturar e... Mano, você pensa assim, como que isso aí vai virar um brownie? Mas vai virar um brownie. Com muita fé, vai virar um brownie.
Só terminar aí de misturar. Né? Parece que no final não vai dar certo, que é muita manteiga, mas vai dar sim, tá? O certo da massa é ficar assim, que agora tá homogêneo. E aí é só colocar agora a essência de baunilha, chocolate e as nozes. Fala que Então, colher, eu falei colher de chá, agora você vai ter que falar 2 colheres de café. Aí você se vira. Mano, é muito isso aqui, parça. Não é. A gente tá usando aqui um medidor e a gente vai usar aqui 1 colher de chá de essência de baunilha. Você só pode pôr normal, misturar até ficar homogêneo. Agora põe 2 pitadas de sal. O chocolate meio amargo, que já vai estar picadinho assim. E as nozes que já estão trituradas. Aí você pega, só coloca as nozes. E agora o chocolate. Agora deixa que eu misturo. Eu tô perdendo muito espaço aqui na cozinha. Eu só vou misturar. Não é isso, é que eu vou estar falando. Você fala bem na hora. Ah, é? Assim, ó, dos cantos pro centro, de baixo pra cima. Ó, você tá aqui no canto, aí você vai pro centro, de baixo pra cima. Nos cantos, no centro, de baixo. Você não pode ir muito rápido, você tem que ir na espreita. Aí você começa pelos cantos, aí você vai por baixo, vai indo pro centro e aí pra cima. É assim que funciona na vida. Ô Marcelo, Oi. o forno é quanto mesmo? Pré-aquecido, você já ligou? A forma eu vou desligar. Boa. Agora a gente já terminou. Deixa eu só arrumar uma coisa. Agora a gente já terminou a massa aqui do nosso bolo. É só a gente passar por uma travessa untada. Só untar com manteiga e farinha. E levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. No caso aqui não tem farinha, né? Tem sim. Onde que tá a farinha aqui? Mano, Tá bom, tá bom. calma. Calma. Ai, tudo dedo na massa. Não, tá em casa. É só não filmar essa parte. Aí foi, tá bom, não tô mais aguentando. É porque é meio difícil, eu sou canhoto, aí tipo, eu não sei com qual mão eu seguro, velho. Eu sou meio, sei lá. E agora, ó, vê aí qual efeito fica melhor. Isso. Isso aqui. Isso. Mano, isso. Ou. Calma aí, vamos esperar a estrela terminar. Ou assim, ó, um efeito muito mais bacana. Que você vai só botando aqui. Nossa, ficou E tipo pronto. concentrado aqui e aqui. Depois a gente só muda. Tá bom, mas o que vale é o quê? Isso pra isso? Não, mas o efeito visual ficou mais da hora. Ótimo. Ficou Pra ficar em excelente. câmera lenta fica muito mais louco. Então agora é só levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Ou até você espetar um palitinho e ele sair meio úmido, porque ele tem que estar molinho por dentro, porque é assim que é o brownie. Agora é só esperar.
gelado e você pode servir com um sorvete de sua preferência. Se vocês fizerem, mandem lá para nossas redes sociais e espero que vocês tenham gostado e foi isso. Agora vamos experimentar aí para ver se ficou bom, né? Ficou bom. Não foi porque eu que fiz, mas tá bom de verdade. Tá muito bom, gente, de verdade. Façam aí e mandem pra gente. Muito bem, nós estamos de volta e como você percebeu, nós construímos todo esse programa, todo esse Pix Talk dessa noite para te ajudar a pensar em formas proveitosas de você aproveitar mesmo esse tempo que você está em casa. Talvez você tenha feito home office, se você já é um jovem que trabalha, talvez adolescente que está cheio de aulas online para conferir, um pré-adolescente nessa vibe das aulas online também. Enfim, nós queremos que você aproveite bem as oportunidades que toda essa crise, essa situação difícil podem ocasionar para você. E para encerrar o nosso tempo juntos hoje, nós queremos te ajudar a pensar um pouco como sobreviver a momentos de crise. É sobre isso a nossa reflexão da noite, como sobreviver ao isolamento social. Porque, apesar de nós termos brincado muito aqui, dado risadas com a equipe da nova geração, nem sempre ficar em casa é sinônimo de paz. Nós precisamos ser sensíveis a essa realidade também, que muitas famílias, muitos jovens e até adolescentes, pré-adolescentes, com a crise do coronavírus e com a necessidade do isolamento social, se viram de uma hora para outra presos em casa, e isso não necessariamente significa algo bom, algo divertido, algo que traga paz. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que não existem famílias perfeitas, não existem famílias plenamente felizes, onde tudo funciona perfeitamente. Nós sabemos que a realidade, talvez, do seu isolamento social, trouxe à tona problemas muito sérios. Talvez você não sabia que o casamento dos seus pais ia tão mal. E essa ideia toda de ficarmos juntos em casa nos aproximou, é verdade, nos colocou diante das pessoas que nós mais amamos. Mas também é verdade que as pessoas que nós mais amamos, as que estão mais próximas de nós, também são aquelas que nos machucam, que nos ferem mais profundamente. Por isso, ficar em casa não necessariamente é sinônimo de paz para todas as famílias. Por isso, nosso tempo aqui hoje, para encerrar esse nosso programa, é um tempo para te ajudar a refletir sobre como sobreviver ao isolamento social. Muitos de nós estão, nesse tempo de quarentena, vivendo à base de conflitos. Sejam conflitos simples, sejam conflitos mais complexos, mas, como eu disse, talvez você percebeu que o casamento dos seus pais não vai bem. Infelizmente, aquele casal que você esperava que fosse perfeito, que lidasse bem com as suas diferenças, agora está trancado em casa, lidando com a ansiedade, a desesperança, talvez a preocupação que toda essa crise nos trouxe para a família, trouxe para cada um de nós. Diante dos conflitos que nós vivemos, talvez não os seus pais, mas a dificuldade de lidar com seus irmãos, talvez você mora com tios, enfim, independente da sua realidade familiar, é verdade que família é um lugar de conflitos muito sérios. Muitas vezes nós usamos o trabalho, a escola, os afazeres fora de casa para fugir dos problemas de dentro de casa. Muitas vezes esses problemas não têm a ver conosco, mas com as pessoas que vivem ao nosso redor, mas mesmo assim isso nos afeta, isso nos faz doer o coração. E eu queria ajudar você a pensar sobre como lidar com os conflitos. E uma coisa também é verdade, que diante dos conflitos, nós só temos ou só podemos ter duas posturas. Diante de brigas e dificuldades, nós ou somos indiferentes ou talvez nós somos os
provocadores. Deixa eu te mostrar um pouquinho se isso se adequa a você, se caracteriza alguém aí na sua casa. Diante de conflitos, nós podemos assumir uma postura de provocador. Essa é a postura daqueles que instigam os conflitos, que insistem, que vivem baseados naquilo que eles querem. Eles querem e querem do jeito deles, na hora deles, porque eles querem. E esse tipo de pessoas provocam muitos conflitos dentro de casa. Esses são os provocadores. Eles nunca dão um braço ao torcer, sempre estão reclamando, são amargurados, ofendem e não estão nem aí para as consequências daquilo que eles falam. Eu queria te ajudar a pensar que, se enquanto eu descrevia o estilo provocador, por favor, não olhe para o lado, porque se você fizer isso, sugerindo que alguém que está aí na sala ou assistindo com você esse vídeo é um provocador, você já está provocando o conflito. Então, segura aí o seu coração, porque, de fato, muitos de nós somos provocadores. Insistimos, implicamos, e isso não resolve nada, pelo contrário, faz com que aquilo que é difícil seja ainda mais. Do outro lado, alguns não assumem a postura de provocadores. Na verdade, eles são os indiferentes. Esses aqui são especialistas em dar de ombro, sabe? Em dizer, eu não estou nem aí. Geralmente, os indiferentes sempre têm um fone de ouvido no bolso, na mochila, muito perto. Porque diante das crises e tragédias, dos conflitos, brigas que acontecem dentro de casa, os indiferentes colocam um fone de ouvido, dão as costas para o problema e se trancam no quarto, dão alguma forma de escapar, de fugir dos problemas. Seja provocador ou seja indiferente, quando nós assumimos essa postura, nós só cultivamos ainda mais os conflitos em nossa casa, em nossos relacionamentos. É verdade que Deus não criou a família para isso. Deus não criou o casamento para os conflitos. Deus não criou a relação pai e mãe, a relação irmão e irmã, para terminar assim. A verdade é que Deus criou a família, Deus criou o lar como um grande laboratório, um lugar perfeito, onde pai, mãe, irmãos, filhos sirvam um ao outro, ajudem um ao outro e glorifiquem a Deus através de um bom convívio. A questão é que quando o pecado entrou no mundo, entrando no nosso coração, ele nos fez acreditar que nós somos as pessoas mais importantes da nossa família. E quando todo mundo pensa assim, o resultado é óbvio. São conflitos. Talvez você está me ouvindo aqui e o Pix Talk foi um momento legal para você dar risada, mas você sabe que quando esse programa terminar, os conflitos virão. A dor, o sofrimento de famílias disfuncionais é a realidade na sua casa. E eu queria te ajudar a pensar sobre isso. E talvez te ajudar a terminar esse programa com uma esperança verdadeira. Será que o conflito entre indiferentes e provocadores é o último episódio da nossa família? É o último episódio da sua família? Eu preciso dizer para você que não. Afinal de contas, se Deus criou a família perfeita e os relacionamentos para glorificarem a Ele, e o pecado trouxe efeitos trágicos aos relacionamentos, a boa notícia é que Jesus amou cada um de nós de um modo tão grande que entregou-se a si mesmo para transformar as nossas vidas e transformar os nossos relacionamentos. Por isso, eu queria te dizer que a sua história, a história da sua família, não pode e não vai terminar aqui. Porque Jesus é o nosso Salvador, aquele que nos reconciliou com Deus. E se Ele nos reconciliou com Deus, Ele é capaz de guiar cada um de nós numa reconciliação uns com os outros. Por isso, assim esperança para o seu casamento, assim esperança para os seus filhos,
há sim esperança para os seus pais, há sim esperança para a sua família, porque Jesus é a nossa esperança. No seu amor, na sua palavra, no seu poder, nós podemos ser transformados. E diante dessa verdade, eu queria mostrar para você um dos principais discursos de Jesus quando esteve na terra, o chamado Sermão do Monte. É um discurso que Jesus, junto a uma grande multidão, e ali dentro da multidão, muitos dos seus discípulos, ele começa a falar para todas aquelas pessoas como é o reino dele, como as coisas funcionam na vida daqueles que o seguem. E diante de todo o Sermão do Monte, você pode conhecer esse sermão no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Jesus nos dá várias características de como é a vida daqueles que o seguem, do seu reino, o reino de Jesus que ele veio trazer na terra. E eu queria destacar um versículo simples para a gente pensar como sobreviver ao isolamento social nesses dias. E esse verso está bem no começo do capítulo 5 de Mateus. É Mateus, capítulo 5, verso 9, onde Jesus diz: felizes são os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Um versículo simples, talvez você o conheça, mas eu gostaria de ajudar você a pensar na profundidade do que isso significa. Ele está junto de outras bem-aventuranças, descrições de o que é uma vida feliz, e Jesus, contra a cultura, ele diz o seguinte: bem-aventurado, perfeitamente felizes, muito felizes são os que promovem a paz, pois estes serão chamados filhos de Deus. A beleza desse texto é porque Jesus diz que a felicidade verdadeira não está em você fazer valer a sua opinião. A felicidade não se encontra no fim de uma competição sobre quem está certo, quem deve ser ouvido, quem é mais importante. Não. Jesus está dizendo que verdadeiramente é feliz aquele que vive promovendo a paz onde está. Não importa se nós estamos em uma quarentena, no meio de uma crise, esperando outras crises chegarem, numa família que não funciona direito, não importa. O que Jesus está dizendo é que felizes são aqueles que vivem em busca da paz, promovendo a paz. Essa paz não é um sentimento gostoso no coração de que tudo vai dar certo, não é um alívio, tipo quando nós tomamos uma água gelada e isso alivia a nossa sede. Não. Quando Jesus fala de paz, ele fala de uma outra paz. Na verdade, a Bíblia se refere a Jesus como o príncipe da paz. E essa paz que ele dá a todos aqueles que o seguem, não é uma paz como o mundo dá. Não é uma paz que gira em torno daquilo que nós temos, possuímos, conquistamos. Mas a paz que Jesus dá gira em torno dele mesmo. Ele é a nossa paz e aqueles que o conhecem têm uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que prevalece no meio dos conflitos. E Jesus está dizendo que felizes são aqueles que vivem em promover a paz, porque essa paz que receberam de Jesus é tão grande e tão abundante, que agora ela transborda na vida dessas pessoas e faz com que outras pessoas que estão vivendo em conflito, que estão vivendo em brigas e discussões, também conheçam a paz. Jesus é a reconciliação. E no relacionamento com Ele, nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas, a resolver os nossos problemas, a perdoar, a pedir perdão, a deixar passar algumas coisas, a servir o outro, a viver em função daqueles que estão ao nosso redor. E o que é mais interessante, Jesus diz que esses, os que promovem a paz, eles serão chamados filhos de Deus. Isso é algo interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Quando você pertence à família de Deus, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, você é adotado por Deus. Você é um filho dele. E essa família que agora você pertence, a família de Deus, te ajuda e te ensina a viver na sua família.
Essa é a beleza do Evangelho. Porque aqueles que conhecem a Jesus vivem baseados numa verdade que é muito maior do que o momento que nós estamos vivendo. E o que Jesus disse é que quando alguém vive como um pacificador, essa pessoa descobre que Deus quer usá-la para trazer paz aonde a guerra reina. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você que está me acompanhando agora. Se você conhece Jesus e pertence à família de Deus, você tem tudo o que precisa para ser um pacificador na sua casa. Pacificadores são reconhecidos como filhos de Deus porque eles imitam ao seu Pai. Pacificadores são conhecidos como discípulos de Jesus porque aprendem com Ele em como lidar com conflitos. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. A sua história, a história da sua família não precisa acabar aqui. Se você conhece a Jesus, você pode viver como Jesus viveu dentro da sua casa. Não é à toa que você está aí. E eu gostaria de compartilhar uma experiência minha onde eu aprendi um pouco do que significa ser um pacificador. Quando eu era adolescente, eu comecei a minha carreira de atleta profissional de futebol. Isso fez com que eu precisasse me mudar da cidade onde eu vivia, onde os meus pais viviam, para uma cidade a mais de 100 quilômetros da minha casa. E eu vivia a semana toda esperando muito o final de semana chegar para me poder estar de novo com os meus pais, passar um final de semana com eles. Eu convivia muito de perto com a saudade da minha casa, dos meus pais. E aí, a cada semana, eu esperava o sábado chegar, e quando o sábado chegava, eu ia para a casa dos meus pais e nós tínhamos um final de semana muito legal. O problema é que, como a sua família, a minha família também nunca foi perfeita. E vários momentos, quando eu chegava em casa, no final de semana, ao invés de encontrar tudo certo, tudo legal, era bem diferente disso que eu encontrava. Eu encontrava a minha casa um caos. Meu pai chateado com a minha mãe chateada com meu pai, nós morávamos com minha avó, às vezes a minha avó doente, os conflitos acontecendo, um caos. E por várias vezes, quando eu dava de frente, de cara com aquilo, eu desanimava muito e eu já cheguei a fazer promessas para mim mesmo que ficaria 2 ou 3 meses sem voltar em casa para não ter que lidar com esses problemas. O que foi importante para mim é que Deus me ensinou que a melhor forma de lidar com os problemas não é fugir deles, muito menos tentar resolver eles à força. Pelo contrário, é entender como nós podemos ser usados no meio do caos, no meio da guerra, no meio do problema. E eu, ainda como um adolescente, por várias vezes, fui um instrumento de Deus para ajudar os meus pais a se reconciliarem. Por várias vezes, o problema era eu. Eu estava angustiado, eu estava rebelde, eu estava com medo, e os meus pais foram usados como instrumento de Deus para trazer paz ao meu coração. E o que eu queria te ajudar a pensar agora é que, e se Deus, na verdade, quer usar você no meio dos conflitos? E se a vontade de Deus é fazer de você um canal de paz para a sua família que vive um caos? Eu tenho certeza que é essa mesma vontade de Deus para a sua vida. Que você seja um pacificador dentro da sua casa. Deus colocou você aí. E Ele quer usar você na sua família para que a glória dEle, para que a vontade dEle seja experimentada por todos os seus familiares. É por isso que felizes são aqueles que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Se isso é verdade, eu gostaria de desafiar você a ser esse pacificador dentro da sua casa. E para você refletir e praticar sobre essa conversa que nós estamos tendo, eu separei algumas sugestões. A primeira delas é ame a Deus. Isso significa ame a Deus com todo o seu coração, porque quando você amar a Deus acima de todas as coisas, Ele vai te ajudar a amar todas as pessoas ao seu redor do jeito certo. Não existe como nós vivermos a vontade de Deus sem que Deus seja o primeiro no nosso coração. A segunda sugestão é sirva a sua família. Deus nos criou essencialmente como servos. E talvez seja a hora de você parar de pensar em si mesmo, de parar de pensar naquilo que estão fazendo contra você e começar a dispor-se
a ajudar o outro, a ajudar o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu cunhado, enfim, seja lá quem for que more com você, viva para servi-lo. E assim, expresse e espelhe aquilo que Jesus fez por nós. Ele nos serviu, Ele nos amou e nos chamou a viver dessa forma. E por fim, uma última sugestão para você refletir e praticar: perdoe como Cristo te perdoou. As pessoas que nós mais amamos são aquelas pessoas que também são capazes de mais nos ferir. E ao invés de vivermos amargurados contra isso, ou até mesmo ferirmos elas, que tal aprendermos com Jesus a perdoá-las? Se Jesus nos perdoou uma dívida tão grande que nós mesmos não poderíamos pagar, nós agora, em Jesus, somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Por isso, ame a Deus, sirva a sua família e perdoe como Jesus também te perdoou. É sobre isso o nosso Pix Talk dessa noite. Como sobreviver ao isolamento social. E eu gostaria de convidar você a aproveitar da melhor forma possível tudo o que Deus quer fazer em você e na sua família nesse tempo. Nós podemos orar apresentando as nossas vidas para encerrar esse tempo juntos. Eu quero fazer isso agora. Senhor Jesus, muito obrigado porque em Ti nós temos esperança. Em Ti nós temos a certeza de que não é o último episódio, não é a última cena da nossa família, esses conflitos que estamos vivendo agora. Por isso, na certeza que o Senhor nos amou e agora nos ensina a amar o próximo, a amar os nossos familiares, nós apresentamos a nossa vida, as nossas famílias a Ti, para que, de fato, nós possamos superar os conflitos, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, e nesse tempo de isolamento social, realmente nos conhecermos, realmente nos amarmos, e sermos uma família, e sermos pessoas úteis em Suas mãos, transformadas pelo Seu amor. Essa é a nossa oração gratos, e nós a fazemos em Seu nome. Amém e amém. Bom, esse foi o Pix Talk desta vez. Obrigado por acompanhar com a gente até aqui. Que Deus abençoe a sua semana e até o próximo episódio.